Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Novos Humanos. Eu sou Tânia Zacarias, tô aqui com Lígia Zottini. Olá a todos e todas. Em meio a essa temporada linda, né, de Novos Humanos, Novas Humanas, hoje estamos nós duas aqui e eu quero abrir, acho que fazendo um link com o nosso episódio passado, que foi muito bonito com Renata Feltrin. E ela fechou falando de um grande processo de transformação que ela está vivendo, sobre esse interior, né, do renascer. E a fala da Renata deixou viva em mim uma sabedoria muito profunda da natureza, que eu acho que é um animal, um ser, na verdade dois, né, que representam a própria jornada de transformação da teoria U. E que quando eu descobri essa história, eu me encantei com ela. Que é, eu sempre achei, acho que como boa parte de nós, que a lagarta vira uma borboleta. E eu descobri, não tem tanto tempo, 2 anos assim, que a lagarta ela não vira uma borboleta. A lagarta, quando ela entra no casulo, ela se desfaz por completo. Quase que num líquido, numa massa, né? E desse material orgânico do que um dia foi a lagarta, mas que é o não saber, nasce uma borboleta de dentro do casulo. Ah, isso é muito lindo. Eu aprendi com você aqui hoje no intervalo. E a gente traz isso porque isso é a jornada da consciência, né? Então, é menos sobre ir se transformando de uma coisa em outra. E claro que sem a lagarta, que virou essa amálgama, não tem a borboleta. Então não existe ruptura. Mas também não existe o passe de mágica que uma coisa vira outra, não. Tem um sustentar dentro do casulo, do não saber. É o meio que a Fê falou, que a Feltrin falou bastante, né? Então, assim, tem um lugar aí do meio que o não saber é um desafio, amiga. É uma total destituição para esse ser novo nascer. Então se você tiver, porque eu sei que tem muita gente, sabe, né? Sabemos que estão no caminho do meio, Que nesse estão no meio caminho aí. do meio, né? Que estão vendo a dissolução acontecer, porque na prática, o que acontece, né? A gente vai começando a ver a dissolução acontecer, a gente vai vendo aquelas formas conhecidas e reconhecidas da lagarta que fomos ensinados e sempre fomos, e a gente sabe performar como lagarta. Sim. A gente sabe comer as folhas e viver como lagarta. Mas num determinado momento, a gente se vê entrando no casulo e começa a ver as nossas patinhas e antenas se dissolverem. E muitas vezes esse desconhecido instaura o medo e a vida pede a entrega. Então, se você estiver ouvindo a gente e estiver vendo isso acontecer aqui às vésperas de um final de ano... Só vai, só se entrega pro casulo que nasce borboleta do outro lado. Ai, que lindo! Ai. Bom, vamos. Essa conversa eu acho que é um respiro entre as nossas entrevistas. Eu acho que, um casulo. princípio, é uma proposta de fechamento, né? Reinício. Bom, a gente podia contar um pouco do que foi, né? A última vez que a gente veio, são as duas, a gente estava falando muito da agenda cronológica à nossa frente. Sim. A gente já chega aqui com a agenda percorrida, Sim. né? Tem bastante coisa que a gente aprendeu. Quer fazer as honras de contar um pouco por onde a gente passou? E a gente vai trazendo um pouco do sentido do avaliar. No episódio 8, né? Pra quem não tiver, a gente contou. Foi sobre sincronicidade. E a gente estava no futuro, em relação ao tempo que vocês estão recebendo o episódio, falando que tinha uma série de coisas para acontecer. Então, a gente está aqui nesse fechamento, tendo vivido, né, de uma maneira linda, sincrônica, 2, 3 palcos maravilhosos. Então, a gente teve uma Mercopar, a convite do Sebrae do Rio Grande do Sul, um campo lindo que teoricamente até uma indústria, teoricamente seria um campo duro, porque é uma indústria, né? Uma feira de inovação para a indústria. Mas onde a gente fecha ali um grande dia do evento, apresentando o estudo de Novos Humanos, que por si só é muito especial, mas trazendo aqueles 200 líderes para estar em presença, para experimentarem num laboratório imersivo. Nasce ali o nosso laboratório imersivo. Exato. Com a dança entre
a natureza da tecnologia e todo o trabalho que a Lígia traz já há muitos anos e que agora encontra em Novos Humanos uma nova faceta, né? De colocar as pessoas nessas realidades imersivas, nesses óculos e deixarem os seus corpos e os seus seres experienciarem essas potências como tecnológicas. parte da nossa palestra, elas sobem ao palco, elas saem da realidade no palco, então a tecnologia é limitada, não dá para 200 líderes experimentarem, mas a proposta da palestra imersiva é alguns desses líderes que estão ali, que de alguma forma vêm para o palco através da sua vontade, da experimentação, e eles percebem o que a gente fala bastante dessa camada, essa internet tridimensional, essa camada digital em cima do mundo real, em tempo real, como parte da experiência da fala, enquanto a gente está ali respondendo perguntas e dançando com a plateia. E dançando com a plateia. E aí, desse lugar, depois que eles descem, experienciam o que isso acontece com o seu mundo, com o seu ser, inclusive com a explosão de sensações que é dentro, né? Que é uma hiperatividade, que é incrível. Aí a gente traz eles pra tecnologia da natureza. Foi bem lindo. Por meio de um processo de awareness, de autoobservação, com uma imersão aromática. Foi lindo. Foi lindo, né? Lindo. A gente já fez isso em 3 palcos esse ano. Esses 2 meses, um mês e meio. 2 meses, um mês e meio. Onde a gente convida esses líderes para experimentar o que é estar em contato com a sua inteligência consciencial. Com esse presente. Eu acho que o que tem sido muito especial, né? Eu já vivo esse processo de levar pessoas para esse mundo interno há muito tempo, mas não em palcos abertos. É que tá aí disponível e todo mundo sente, né? 80%, acho que é 90% ou mais, quando fazem esse lugar de ir pra dentro, percebem claramente a diferença de arquitetura de campo que eles criaram. Então a gente tem vivido esse laboratório imersivo com essa dança de tecnologia da natureza, natureza da tecnologia, como parte também da palestra de apresentação do estudo, e com rodas de diálogo também de diversos setores, né? E aprofundando aí para 2025 alguns trabalhos em setores específicos, indústrias específicas com marcas muito legais, que o ano que vem a gente conta. Segredo. Para falar o que é a próxima camada, o que são os novos humanos, os novos futuros e as novas consciências em determinados campos. Então, sabe o que eu mais gosto dessa história? Porque solitariamente nos palcos, eu sempre levava as pessoas para essa tecnologia, essa natureza da tecnologia, essa tecnologia sintética. E assim, é bonito ver o sorriso, o encantamento que uma tecnologia que não está acessível produz. Claro. Só que o que mais me encanta agora com a nossa dança é que um óculos imersivo, uma tiara de leitura neural, uma IA que está dentro da pele das pessoas, isso é muito pouco acessível porque a tecnologia não está madura. O que mais me encanta é ver que o mesmo encantamento que se tem com uma tecnologia que não está acessível porque ela não está entre nós, as pessoas têm com o ato de respirar, com presença, E o mais incrível é que isso é de nascença. Então, tem uma tecnologia humana, tem uma natureza, né, importante dentro do trabalho que você faz e essa comunhão aqui. Comunhão. Leva para, olha, os processos de inovação não é só sobre as novas tecnologias que estão chegando, as sintéticas. São também sobre esses novos humanos em cada um de nós, que o fato de você cessar os estímulos da visão e aumentar o estímulo olfativo através de um aroma, de um código. As pessoas conseguem ir para o lugar que é tão inovador e tão novo dentro dela quanto um óculos sintético vindo da Meta, da Apple, enfim, da Microsoft. Acho bem curioso essa dança, sabe? Bonita. Só que, diferente dos óculos ou de qualquer que seja o gadget, né, a máquina, essa é acessível. Uma vez que você acessa, você pode estar sempre voltando para ela. Aliás, essa é a tecnologia, né? Quando me perguntam... E no final, também por conta dessa nossa dança, né? Como parte do meu trabalho de inner development, eu sempre levo a pessoa para dentro, para um caminho de autoobservação. E agora, isso tem sido parte das nossas trocas, nossas palestras. Inclusive, começando, né? A gente recentemente abriu um grande evento, levando todo mundo para articular campo. No nosso prédio centenário, no meu caso, um dos favoritos aqui em São Paulo, no Martinelli. Foi super lindo. Super lindo, que vamos estabelecer campo primeiro. Isso é muito inovador, né?
e ver as caras das pessoas chegando e como elas começam. Aí você vê que as pessoas chegaram, né? E elas percebem o que é campo. Então, acaba, né, sendo um papel de ensinar a meditar, né? E o mais bonito é que é isso, não é sobre conseguir. É justamente sobre ter a possibilidade de escolher voltar para esse lugar infinitas vezes ao longo do dia. É sobre isso. É isso. É isso. E é isso que a gente faz quando a gente trabalha juntas. Quando fala, não, a gente opera por sincronicidade. Todas as vezes que a gente tá juntas. E que por qualquer razão, porque tá avião, tá cansada, a gente percebe que... O que a gente faz? A gente para, volta, né? E rearticula campo. Eu tive uma conversa muito interessante com um grupo de mentoria que eu tô dando agora, que é falar, gente, saber disso, a gente já sabe. Muita gente já sabe. Eu acho que a grande pergunta agora, né, para quem já sabe, né, para quem não sabe, tá sabendo, mas para quem já sabe, é levar isso num patamar de noção de construção de realidade tão importante que isso se torna a sua premissa fundamental acima de todas as outras coisas que você tem para fazer. Exato. Então, e isso eu acho que é talvez o futuro do futuro do futuro para alguns. Mas eu sei que tem vários novos humanos aqui que escutam a gente, que já sabem de várias coisas. E eu quero deixar essa provocação aqui nesse fechamento, início de ano, né? Que é, quem sabe seu próximo passo seja praticar mais. Seja se lembrar, durante as coisas pragmáticas da vida, porque é isso, né, gente? Avião, passo, aqui, estamos aqui. Escolher ser um bom canal de campo antes de toda e qual é outra coisa. Isso é uma premissa do nosso negócio juntas, individual e juntas. Com certeza. E acho que é bem legal, assim, por mais que no servir, no recorte que cada uma faz, eu acho que esses novos humanos, e nos incluindo nessa fala, a gente dança o tempo todo, né? Do tipo, não é que a Tânia mora... Você mora na floresta, né, amiga? Mas assim, não é que ela mora só na floresta e não é tecnológica, entendeu? Ela usa tecnologias importantes. E não é só que ali já vive... As pessoas têm a sensação, muitas vezes, que ela não chega na minha casa, é aquela casa branca, né? Zero. Tudo cheio de tecnologias. Não, tem um lugar. Tem chão de madeira e lareira. Exato, tem altares por todos os lados. Então, assim, tem um lugar que é importante, por mais que a gente personifique, talvez, algum campo de fala ou de recorte, que essa integralidade, essa potencialidade, né, de nos lembrarmos através das coisas, que faz parte desse trabalho. E aí essa dança a gente pode deixar claro para vocês. Então, Tânia e Lígia faz esse recorte aqui nos Novos Humanos. E o que ele significa? A gente falou bastante, né? E depois a gente continua os próximos palcos, que teve alguns internacionais muito legais. Sim. E aí a gente vem tecendo esses pilares que a gente tocou aqui e ali, mas eu acho que é bom a gente dar uma boa colocada, borda, né? Uma borda. Uhum. Então, é o tal da tecnologia da natureza, todo o saber, o inner, o servir, os estudos, a profundidade de experiências de Tânia Zacarias. Os códigos das plantas. Exato. E a natureza da tecnologia, né? Que não necessariamente é só essa tecnologia que a gente hoje tateia, mas que tem muito dessa tecnologia consciencial, da potencialidade de poder entender tecnologia e consciência e tecnologia, que é muito do que eu queria muito frisar, muito nos trabalhos daqui para frente. Eu acho que tem esse lugar da gente, as duas, se tornarem pesquisadoras de futuros, né? Porque os Novos Humanos é encontro importante para esses futuros saudáveis. E não dá para fazer nem só o seu trabalho de inner, nem só o meu trabalho de futuros, sem esses Novos Humanos. Acho que essa dança entre o que a gente faz tem a ver com ambas querem habitar um futuro saudável. Que ganhou um novo nome esse ano, né? Quer colocar ele já? Ah, eu quero. Então venha. O futurismo do coração. Eu acho que... Você sabe que a gente acabou numa série de sincronicidades no evento da Mercopar, foi entrevistada, né? Saiu na rádio, teve podcast. E aí, nessa entrevista pra rádio, ele começa falando de ser futurista, né? E aí, depois, meu pai ouviu a entrevista, ele veio falar, não, então, né, colocando como futurista, e eu fiquei com aquilo, né? E aí eu falei, não, eu acho que é um futurismo, mas não é qualquer futurismo. E aí a gente, nesse palco internacional, encontra algumas coisas e
E a gente oficializa, né, amiga? Que Novos Humanos, esse encontro, porque é o que a gente já faz. Talvez você mais futurismo, mais coração e o futurismo. Eu acho que você é uma futurista do coração e eu sou uma pessoa do coração que leva pro futurismo. E isso se encontra em Novos Humanos. Então, oficialmente, se chama Futurismo do Coração. Não é qualquer futurismo. Não é qualquer coração, mas é esse lugar das novas escolhas que brotam dessa tecnologia cardíaca que levam para os futuros saudáveis. E essas danças de bordas entre tempo rápido, tempo lento, natureza da tecnologia, a tecnologia da natureza. O acelerar e o desacelerar, o fazer, o ativar e o regenerar. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, feminino, masculino, e por aí vai. E eu acho sintético, natural. Ação, regeneração. Então a gente tá também, né, acho que trazendo pra cá os bastidores, a gente sabe que vocês gostam de ouvir, e pra gente é gostoso compartilhar também, porque é a forma verdadeira como tudo acontece, e como esses novos negócios, a gente não coloca Novos Humanos como um negócio, ele é um laboratório de inovação, mas ele é um negócio também, nosso trabalho, né, como eles acontecem, e é bonito compartilhar, né, a gente vai, a cada palco que a gente tem estado juntas, a gente vai, me emociona. A gente vai percebendo as facetas e percebendo, gente, que a vida, ela é tão maravilhosa na sincronicidade, que tem coisa que a gente tá tecendo há 8 anos e a gente não fazia a menor ideia. A gente retomou umas fotos, né, super antigas. Retomou foto de um trabalho que a gente fez na São Paulo Fashion Week juntas, que ali já tava lá para falar de futuros, eu entrei com o Código das Plantas, e o evento se chamava Human X. Exato. Meu Deus! Que era exatamente aqui, né, e aí ao invés de ser um S não tinha o O. Pra quem tá um X, né? a gente, pra quem tá vendo a gente no YouTube, a gente tá aqui no logo, não tinha o O, o S, era um X. Eram Novos Humanos e já era o futurismo do coração. Acho que já vale depois a gente colocar nas linhas pra vocês verem, essa foto é muito boa. E aí você vê que a sincronicidade, assim, que essa inteligência que a gente fala, ela tá arquitetando as coisas há muito tempo, e quanto mais a gente fala assim, mais ela vai revelando. Isso que o como não nos pertence. E tá lá do início, assim, quando a gente escutou, eu acho que vale ter a borda, né, a hora que veio o conceito, a gente vai dar o palco, mas vamos dar a borda do conceito, que é como é que você faz futurismo, né? Como uma pessoa que faz estudos de futuros e cenários de futuros. Você pega sinais fracos e fortes da média populacional de uma determinada área, de uma determinada empresa, ou até mesmo de uma determinada geografia inteira, né? País, hemisfério, planeta. E desses sinais fracos e fortes, você vai percebendo a tendência, né? O espírito do tempo daquele momento. E você traz, olha, a IA vai substituir partes dos trabalhos. Isso é uma tendência forte, porque a gente já está vendo ela acontecer. Uma tendência fraca, olha, ao liberar tempo, vai fazer alguma coisa acontecer com esse tempo liberado. Eu vou fazer as pessoas trabalharem mais veloz, ou eu vou liberar. Isso é uma tendência mais fraca, porque ela ainda ela não está entre a gente. Geralmente, os futuristas trabalham com esses sinais mais fracos, extrapolam eles e fazem as pessoas se imaginarem naquele momento, já ainda no presente, né? Para que vá até ele a partir da narrativa. Dito isso, a gente olha sinais de fora. Quando a gente faz o futurismo do coração, tem a ver com você ser levado para esse lugar que é a tua verdade muito profunda, por isso que é muito Novos Humanos. Não dá para fazer futurismo em Novos Humanos saudáveis, né? O futuro saudável, que não passe pelo coração. Não tem porque como. É uma verdade muito original, e a partir da verdade original do seu ser, do que você quer ver no mundo, você faz os cenários. E assim, eu acho que o Voicer sempre foi uma mistura disso, que aí eu intuía, tanto que frases que as pessoas gostam muito, né? O trabalho que a máquina faz melhor do que o humano é um trabalho desumano. Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. A gente tem algumas frases. O futuro vem camada. Tem algumas frases muito chaves no Voicers que destravam. Chave é aquela que destrava e te ajuda, né? No próximo passo, dá uma curada, dá uma ajustada. Elas são todas intuídas, amiga. Nem é minha. Assim, eu fico canal. Eu fico na resistência de assinar Voicers, de assinar Lígia. Na verdade, se você vê a capa do livro, é por Lígia. E aí vocês assinam e entendem esse por exatamente porque é um através do meu coração, do meu intuir, da minha verdade. Esses cenários todos vêm muito intuído, tipo, vai e fala isso para outras pessoas acreditarem também, porque a potência do acreditar é a potência do criar, entendeu? Total. Então, eu acho que essa borda, né, desse futurismo do coração.
a que a gente abriu também um episódio, que é o que leva a gente ao futuro. Que tá um monte. Reverberando. Leva a gente ao futuro não é o tempo, mas as novas escolhas. E o amor precisa voltar para as mesas de negociação. Exato. Elas passaram por mim, elas não são minhas. Não tem jeito. Eu sou só uma mensageira de algo que falou, olha, isso aqui, esse tipo de chave precisa descer. E aí o que você precisa é ter a coragem de abrir a boca e falar, né? Uhum. Afinal de contas, a gente tem conversado muito sobre isso e é um lugar que tem me tocado nas minhas reflexões também da pele pra dentro, que é o quanto essas consciências expandidas, elas precisam do ser humano para se tornarem materializáveis. Isso a gente falou bastante em uma das viagens. No café da manhã, né? Porque né, essas capturas conscienciais, elas não têm como existir na Terra, que é um lugar telúrico e de terceira dimensão, se não for pelo único ser que consegue fazer essa integração que somos nós. Que temos os chakras de cima, os de baixo e o coração no meio. Que é o grande arquiteto da história. Então, é isso, é um futurismo do coração, para que as mentes possam ser populadas de um lugar saudável, novas consciências, novos humanos. E aí, cada recorte que a gente traz aqui, seja com pessoas, seja os próprios que a gente vai falando, né? A gente já falou na indústria de arquitetura, o futuro do arquiteto, da arquitetura do morar, do lar, do habitar. A gente falou um pouco sobre liderança e o futuro do consumo, com a Van, que foi lindíssimo. A gente falou da jornada de liderança e de se tornar essa pessoa antes de tomar grandes decisões para que aquilo seja cada vez mais conscientes. Tudo isso são cenários de futuros, baseados no futurismo do coração. Porque essas pessoas fizeram a partir do movimento de verdade e de processo de lapidação, né, amiga, interno, que você conhece tanto. É real. Isso impacta muito, é negócio, é liderança, e posso falar, só dá pra fazer a partir do real, porque de verdade, se dissolver lagarta... Não tem estratégia no mundo que sustente isso. Não tem como. Você só faz isso ou realmente por uma consciência da expansão, como Renata Feltrin falou, e ela é rara. A gente falou isso no episódio passado. E depois que você faz a primeira na dor, você aprende que é assim, aí você para de resistir, e aí tudo bem. Vai, a partir da saída do laranja, a minha primeira, a gente abre o episódio falando, a minha primeira foi na dor, a sua também. É que já faz muitos anos, então hoje em dia você nem resiste mais, você só agradece e vai. Mas as primeiras, só tem um jeito de fazer isso. Quando você fala, não tem outro jeito. E aí, eu amo essa palavra em inglês, a gente não tem nada aos pés dela em português, que é surrender. Entrega não dá conta do que é surrender, que é uma dissolução, que você fala, tá, vida. Vai. Eu acho que é um tal do render, talvez é o que mais chegue próximo. Eu me rendo, sabe? E desse lugar, amiga, a gente teve a oportunidade de estar sincronicamente, de uma maneira linda, mágica, com seres que são vislumbres do futuro internacional. É isso. No palco do Horazes. Foi assim, um momento no tempo mesmo. Desde como chegou o convite, a gente honra muito o Dr. Frank, né? Que ele foi por muitos anos do Fórum Econômico Mundial, ele era o executivo 1 do braço da Ásia, fez Davos muitos anos. E ele sai de lá, né, desse ainda não sai porque ele ainda continua, né? Os líderes que estavam no Horazes são líderes que vão a Davos todo ano. A equipe de frente dele, né, que ele traz para lidar e popular o evento. Ele continua discutindo liderança, futuros, tecnologia, inovação, clima, governos, porque foi pelas mãos do governador ali do Espírito Santo, na cidade de Vitória, né? O summit todo ali. Ele traz todo aquela cara da voz, só que ele entende que precisa de uma camada consciencial. E aí ele traz os líderes para fazer coisas que Davos não faz. Por exemplo, vir para o Sul Global, trazer essa conversa para ser mais itinerante. E ele traz mesmo uma equipe de comunidade onde, cara, você está comigo há muitos anos, já caminhou muita coisa comigo, e eu sei que você é muito bom no mundo. Eles usaram muito o tal da material wealth, né? Vocês venceram a riqueza material em várias dimensões desse material, inclusive do dinheiro. Agora a gente quer consciential wealth, spiritual wealth, energy wealth, e eles foram nessa linha. E acho que aí pra falar, né, vou trazer a vida como ela é, né, gente, quando a gente fala de fazer sem esforço, a partir desse lugar
que é esse campo magnético cardio, né? A gente falou bastante com a Renata Feltrin no passado, e a gente também fala bastante. Sim. Como acontece, né? Então, o Frank encontra a Lígia pelas redes sociais, pela internet, faz um convite pra Lígia, e aí a Lígia, pra mediar um painel de geração Z, Generation Z, e a Lígia fala, sim, mas também quero te contar um novo estudo que eu tô fazendo, e fala rapidamente, né, por e-mail, diz o que é Novos Humanos, e fala, tem uma parceira, e ela pode entrar como especialista, e ele simplesmente responde um e-mail falando, eu amei, venha. E aí a gente vai as duas... Aí a Lígia me manda uma mensagem, eu vou trazer pra vocês, gente, na prática, o que é fazer sem esforço. Lígia me manda um áudio falando, amiga, um negócio incrível, né? E eu tava num dia totalmente off, assim. O tom dela, eu sabia que era assim. Eu não sabia o que era, eu não sabia ainda quem era Frank, eu não sabia nem o que era o Oasis. Ela falou, um palco lindo, e eu falei, sim. E ela responde em meu nome, sim. E a gente vai para lá e conhece vários novos humanos de outros lugares do planeta que estão em estudos super sérios e profundos, conscienciais, e a gente tece ali uma narrativa e um olhar mesmo, né, que leva a conversa de Generation Z para outro lugar. Em nenhum momento, gente... Mas quem é Frank? Mas o que ele quer? Mas isso tem a ver com o nosso posicionamento? Não tem isso. E eu acho que é sobre isso. Né? Mais uma camadinha, assim, porque eu vejo que inspira, que ajuda a tangibilizar isso que a gente está falando, que sim, fez sentido, veio da Lígia e as coisas vão acontecendo. E aí lá a gente conhece seres muito especiais, né? Eu acho que antes de falar dos dois principais que fizeram um chacoalhar na gente, vale contar quem estava com a gente no painel. No painel, né? Vamos falar do painel. Então, assim, a base do evento era inglês, tinha tradução simultânea o tempo todo, e a gente falou, bom, a gente tem uma oportunidade, né? Desde o começo, vocês estão ouvindo a gente dizer aqui, do momento zero, tem esse intuir muito forte nos nossos corações, como um cenário de futuro baseado nesse futurismo do coração de Tânia e Lígia, que é um estudo com potencial internacional. E eu estudo muita coisa, eu faço muitos estudos aqui há 8 anos via Voicers. Tem algo nessa linha de estudo que não tem fora do país. Porque, assim, futurismo, que eu faço em futuros, cara, os Estados Unidos, Europa, China, Israel é a casa do futurismo. Como é que eu vou lá contar o que vem de lá para cá, muitas vezes, e a gente faz um grande olhar nacional. Agora, Novos Humanos, Jornada Trimembrada, Corpo, Mente, Espírito, o Brasil está muito na liderança dessa conversa, porque é uma liderança muito capilarizada, a gente tem muitas etnias, a gente tem muitas linhas espirituais nesse país. O país é um país... O Brasil é um celeiro espiritual do mundo. Então, assim, eu acho que quando nasce, a gente tem algo aqui que é exportável por ser único. Né? Eu vejo uma dança acontecendo fora, e a gente vai contar dessas que a gente encontrou aqui daqui a pouquinho, mas a hora que vai no aparato do Gen Z, e não foi o único palco, né, amiga? A gente, é curioso como também a sincronicidade está levando a gente... Bom, Novos Humanos é a geração Z, é a primeira coisa que cai, né? É a primeira caixinha que cai ali. Também. Então, por isso que logo depois que nasceu o nome, nasceu a assinatura, né? A geração C é o coming. Tem o becoming, que não é Z. Eu acho que é o campo do espírito do tempo, né? Como você se torna sempre novo, renovado, quando você segue o espírito do tempo de alguma forma, para que você possa trocar com esse tempo de forma potente, sem se perder, no tanto que você já caminhou na existência. E aí a gente tinha lá uma pessoa da Estônia, nem sei se é estoniano, mas enfim, uma pessoa da Estônia que mora na Alemanha, então tinha todo Ele era da Estônia, um cartesiano de leste europeu, sabe, alemão, assim, e ele falava, né, amiga, ele falava assim, os meus amigos, porque ele tem uma empresa de inteligência artificial, eles não vão entender a parte toda de energia, de expansão de consciência, então a gente chama de metacognição. Metacognição. Então, assim, é tão bonito ver como é que as pessoas... Só que com aquela cara de meio...
frio alemão, espartano, assim. E uma alma muito, muito ótima, assim, um novo humano, porque tem muitas camadas. E ele contando como é que a gente conta para um engenheiro de software alemão sobre consciência e trimembração. Exato. Aí a gente tinha do outro lado, né, era um contraponto, para falar dos internacionais, a gente tinha um jovem líder, né, de Bangladesh, que faz todo um trabalho com os jovens de Bangladesh e todo o periférico que roda os desafios de um país como Bangladesh. E ele dando, a gente achou que ele ia falar, tinha todo lugar para ser um discurso de dor. Não. Ele falou um discurso potente que os jovens da Z emparelham e fazem par de mentoria com as lideranças da Secretaria de Liderança do Governo e se tornam secretários de ajuda do ministro. Foi lindo. Foi lindo. O que ele fez ali. Osama. Aí tinha os dois advogados, que também foi um contraponto. Foi lindo. O advogado brasileiro e americano. Um de Nova York, né? New York. Então, toda aquela cabeça americana. Ele trouxe todos os desafios de como é que o jovem vai se comprometer, geração Z. E o nosso brasileiro, o Luiz, a gente vai trazer ele aqui já. O Luiz estará aqui. Uma pessoa, um ser. Um líder. Imagina, a advocacia, o maior escritório de advocacia aqui da Grande São Paulo, né? Ele tem 4, exterior, né? Então, ele tem 4 escritórios. Super conhecido, um líder, assim, e fazendo um trabalho incrível, falando de sonhos, de compromisso, né? Então, o Luiz vem junto com... Vira e mexe, a gente encontra uns masculinos, assim, que ajuda, né? a falar, não, calma. Os guardiões dos campos que podem vir mais duros, assim, que com o trabalho, o escritório dele tem 40% de pessoas de geração Z. E acho que ali em meio a... Vem muitas críticas, né, sobre essa geração em relação a serem descomprometidos, de não terem... Porque eles, né, a geração Z não compra mais, né, dentro desse lugar life-centric, que nesse ponto toca muito Novos Humanos. O discurso de o trabalho vai ser a sua vida inteira e você vem aqui e vai entregar a sua alma. Eles vêm, não. E aí, mentalidades em outros níveis de consciência, ou mais antigas, ou enfim, tendem a taxar isso, rotular isso como descompromisso e tal. E aí vem o Luiz e fala sobre não, que eles são extremamente comprometidos, mas que para esses novos humanos Gen Z, o compartilhar do sonho e do propósito é o que faz eles estarem de corpo, alma e coração num escritório de advocacia, assim, é lindo. E que é a mesma coisa com os novos humanos. A gente tá falando o tempo todo aqui. E a gente fecha o painel com o Léo, que é uma força da natureza. E ele faz todo um trabalho com as comunidades do Rio de Janeiro, né? É um brasileiro também. Lindíssimo o trabalho, que também tinha tudo para trazer, né, as vulnerabilidades das zonas econômicas do país, de toda a dor que ele traduz de uma forma, mas que ele traduz também toda a beleza que se tem ali, como é que faz todas essas pontes, também vai estar aqui. Ele tem uma ONG chamado Realiza. Então, tem toda uma recolocação desses jovens no mercado, mas através de uma mentoria, uma tutoria, uma jornada mesmo, para colocá-los não só como corpos, que estão recebendo os primeiros acessos, mas como fazer esse emocional, essa consciência também entrar no mundo dos negócios sem ser engolida por realidades distintas. E nós, novos humanos. Nós duas ali dançando. E aí, o mais legal é que olhamos uma para outra e falou, amiga, é o primeiro movimento internacional. A gente tem 2 semanas, nem isso, talvez. Vamos transformar o estudo inteiro em inglês, porque é a oportunidade de dar esse acesso. Sim. E aí, a gente transforma o material inteiro, o estudo, e para que possa ter acesso mesmo, né, às pessoas fora. E a gente sente, depois desse movimento, as sementes acontecendo. Mas eu acho que o mais bonito dessa sincronicidade, até aí a gente estava trocando, nutrindo. Pares. Até que a gente encontra, e de novo a magia do LinkedIn, acontece pelo LinkedIn sim toda hora. Puxam lá a gente, o Sujit, que aí são 2 pessoas incríveis também. E falou, bom, a gente tá chegando uma semana antes, que faz parte do time de primeiro escalão do Frank, né? Eles estão ali na arquitetura, são já mais experientes na jornada. Já tem seus 60 e poucos anos, né? Então, tinha o Butler, que ele fazia toda uma jornada de mercado corporativo, inovação, tecnologia, venceu nisso, bolsa de valores americana, inglesa, japonesa, venceu todo esse mundo. E foi para a jornada da consciência, né? E tinha o sujeito, que é
uma pessoa global hoje em dia, mas nascida na Índia, então ele tem cara, né, arquetipicamente de indiano, se veste como indiano, um grande escritor sobre consciência, sobre liderança, sobre feminino, masculino, e ele estuda mesmo, né, através das universidades, então Stanford, ele vai colocando os estudos para que as máquinas capturem a consciência, para que a consciência espiritual também se torne uma ciência para as universidades que usam máquina para capturar a consciência. Quando ele fala assim, ó, a gente vai chegar uma semana antes, a gente vai fazer um retiro, uma jornada imersiva, né? Eles chamam de Embassy of the Future, a Embaixada do Futuro, consciencial. E a gente gostaria que vocês estivessem conosco. A gente não conseguiu chegar 4 dias antes, mas gostaria que estivesse conosco, foi o grande presente. Nossa! Eu acho que a beleza de encontrar, é a beleza de encontrar essa comunidade de novos humanos em novos países, né? E eles têm uma dança muito bonita também com a natureza, né? Sim. Um olhar da natureza como parte desse papel de transformação consciencial de um lugar que pra gente foi muito especial. E ali, eles dois e mais seus 2, 3, né, novos humanos, não que a gente precise de uma confirmação, né? Porque é muito claro essa guiança do coração. Mas quando a gente vê materializada a confirmação desse futuro, ela é muito especial. Isso a gente abriu, a gente foi numa das conversas. Então, assim, a gente tá lá, é um formato fórum econômico. E ele abre um dos dias, um antes do nosso painel, com uma meditação super profunda, né? Convidando todo mundo ali pra... Não, eu ia falar só que o nome desse momento era O Futuro em 2070. Foi uma jornada de uma inner journey. Para poder trazer o external journey, de 2070. O outside journey de 2070. Sim. E foi onde a gente acabou trazendo o futurismo do coração. E o que é mais e assim, o que é mais bonito? Como é que ele começa isso? Gente, ele começa com uma guiança de meditação. Ele usou palavras exatas que a gente usa, que eu uso, assim. É uma super, assim... Não é validação, é pertencimento. É pertencimento, acho que essa é a palavra. Mas assim, vindo de um indiano nativo daquele jeito, você fala, não, o caminho é esse. Indo pra dentro e conectando... Pra gente poder olhar para esse futuro a partir de um lugar que é da presença, né? E é do mundo interno. Então, temos também sementes de intenção com eles, né? Para 2025, com coisas bonitas. E com estudos, eu acho que eles integram ali, eles trazem pra gente também essa integração que a gente começou a abrir o episódio falando, né? Entre estudos científicos muito sérios de consciência, são parte de uma comunidade e de inclusive uma elite intelectual dessas faculdades, uma universidade, de universidades. De universidades de novos humanos, assim, que quando a gente vai lendo o que elas traduzem, tudo aquilo que a gente chorou juntas, né? De falar, eles existem em outro lugar. Esse evento, inclusive, né, que deve acontecer... O Embassy. É num lugar que chama Avalon, né, amiga? Que ele é super icônico. Então, assim, sabe quando vai fazendo todos os check-ins? E para vocês terem uma ideia, que muitos chegam até aqui pelo podcast, depois chegam na gente... Com esse assim, nossa, vocês estão falando o que está acontecendo com a gente, dá esse lugar de, ao nos encontrar, dá o lugar de pertencimento. Vocês pertencem a vocês, porque a gente está aqui dizendo, olha, eu também pertenço a mim, isso existe, e a gente faz uma borda de comunidade mesmo, ainda não sendo uma oficialmente. Foi o que a gente sentiu com eles, do tipo, a gente olhou pra eles e falou, cara, vocês existem! Vocês estão explicando tudo que a gente está vivendo no Brasil! Uma jornada mais na frente, com mais maturidade. Eu acho que é isso que eu quis dizer, que não é um validar, mas é um... pertencer. E de um lugar muito bonito também, porque são esses estudos, mas dá pra sentir na frequência da fala, né, do Sujit, assim, quando ele abre aquele campo de meditação, aquele indiano com 40 anos de yoga, o campo articulado de quem é. E não só de quem estuda. Eu tenho um grande amigo, né, Luiz Fernando Lucas, que trabalha com consciência também, e ele tem uma frase que eu adoro, que é: o fato de você estudar sobre autoconhecimento não faz você um autoconhecedor de si. Maravilhoso. Né? Então, estudar sobre autoconhecimento não quer dizer que você tem autoconhecimento. E nesse lugar do que a gente também valoriza muito, que é o conhecimento e a prática a serviço dessa construção maior,
foi muito lindo, muito potente encontrá-los e o que vem pela frente, né? Tem belas sementes. Tem outras sementes. Tem sementes canadenses, tem sementes em Dubai. Então, de fato, eu acho que tem essa beleza desse campo internacional. E tudo que a gente está recebendo de feedback de vocês. Então, a gente tem muita intenção, né? Acho que internacional ficou claro que tem um movimento de saída, mas também está muito claro que esse futurismo do coração, ele passa por uma das intuições, né, nessa meditação, porque o que ele fez é bem prático, assim. Ele botou a gente em roda, acionou um processo meditativo em cada um. Em algum momento, depois que você pertence, né, aquela famosa scanner todas as partes do seu corpo, eu estou no corpo. Ele começou a pedir que a gente permitisse que viesse as cenas, né, do que seria esse lugar do coração daquele momento. E aí, no final, todo mundo trouxe uma palavra, uma frase do que foi a cena que viu desse futurismo de 2070. De si mesmo, De né? si mesmo. Então, num espaço onde ele colocou os corpos em harmonia, conseguimos ter um silêncio interno para trazer os cenários daquele momento que o coração estava capturando do campo eletromagnético da existência, da intuição. E aí, a hora que saía a fala de todo mundo, no final tinha uma figura macro ali, que a gente conseguiu chegar até 2070. E esse ambiente de imaginação, a gente tende a acreditar que é irreal. E porque ele não é fantasioso. E ele não é. Ele é uma semente frente a um tipo de fórum que está sempre falando dos desafios do momento. Sim. E ele é preciso se falar do climático, liderança, inovação, tecnologia, os problemas. Ter um campo onde estava trazendo um cenário de futuros do coração amoroso, curado, positivo, a gente precisava ter uma sala falando dos problemas e de como a gente vai acabar por conta dos problemas, e a outra sala como falando a gente cria da futuro. solução e como a gente vai frutificar a partir dessa solução. Tinha que ter um meio a meio, né? Ali ainda não estava 50-50, mas eles estavam fazendo um bom movimento para trazer um equilíbrio ali. Eu acredito muito, né, nesse cenário, assim, esse processo de... É um misto de projeção com visão, com envisioning, né? É muito parte do Alma do Dinheiro. Quando entro nesse diálogo, né, que é também uma teoria U, né? Você tem todas as questões de crença com dinheiro e você tem a criação de novas realidades a partir da sua relação com o dinheiro. E eu percebo que num primeiro momento, muita gente fala, não, mas como é que eu sei que isso não é só uma fantasia? E isso eu acho muito interessante. Que é, quem define o que é essa fantasia? Porque a partir do momento que a gente realmente se entende como um sintonizador, mas de verdade, não é só intelectualmente, se entende como um sintonizador de campos de possibilidade, esse on não existe mais. Não sei dizer, você vai dançar com isso infinitamente até a vida te mostrar, mas muita gente para na possibilidade de envision isso. E diria mais para quem está ouvindo a gente, talvez queira exercitar por si próprio um pouco disso. Depende muito do estado de consciência que você está fazendo. Então, quando o Sujit ancora ali um campo de consciência, porque ele tem consciência para ancorar, e aí não é só a guiança, é a guiança de quem está na voz, né? Se você se conecta com o estado de frequência que é o do amor, ali não existe a fantasia, existe a visão das possibilidades a partir do amor. Isso é muito revolucionário. Tão revolucionário que tá quase no campo da brincadeira ainda. Exatamente. Mas não, tá no sem crédito, no fantasioso, né? Mas é a coisa mais real que existe. Quanto mais a gente se aprofunda nos estudos de consciência, mais a gente vê que, por todos os lados, os grandes conhecedores, né, amiga? E você aí nesse campo vai mais que eu, né? Nos nomes, nos estudos científicos. Eles já sabem. Já sabem. Que a força mental é diferente da força intelectual. As pessoas confundem muito. Sim. Força mental é uma das leis do hermetismo. Na verdade, é o universo é mental. Que é a capacidade de você gerar a partir do não material. O que é mais não material dentro do seu corpo? É o seu pensamento. É a mesma matéria que os sonhos são feitos, que a sua imaginação é populada. Então, assim, o pensar, o imaginar, o sonhar é feito da mesma matéria. Esses campos que mentais. A pré-matéria, né? É antes da matéria.
Mas é só um pouquinho antes. Ela é quase matéria. E eu acho que a gente tem que tomar conta. Por isso que os futurismos do coração vai passar por cenários cada vez mais saudáveis, com cada vez mais novos humanos. Sim. Eventualmente as tecnologias, sejam elas naturais ou sintéticas, estarão lá. Mas o principal ponto é vocês poderem estar populados no mental de vocês, que é muito poderoso. Eu ouso dizer que é a energia mais poderosa que a gente tem, para poder criar realidades a partir desse material, que ainda é imaterial, mas é só antes da realidade se materializar. Populem com coisas saudáveis e vocês vão ver a potência disso acontecer. E que vem do espiritual, né? Com Aí vem do certeza, emissário, com né? certeza. Então, esse campo mental não é essa voz que fala o tempo todo na sua cabeça. Não é isso. Esse é o lugar onde a gente se desenvolve, a gente tira o nosso envolvimento. Ele é uma dimensão, ele é um corpo. E é isso. E acho que uma vez que a gente se dá conta disso, não tem outra coisa mais importante do que estar atento a isso. E é por isso que a gente tem levado, né? Esse awareness em massa agora, né? É um training interno que tudo bem, ali vai ser uma pequena experiência, mas depois da Mercopara eu recebi 2 mensagens de pessoas que falaram que quero aprender a meditar. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso foi uma palestra. E a gente tem uma vida ainda pela frente, né? Então, busquem, né? Essa sintonização fina, porque tem uma infinidade de coisas na vida que se transformam a partir disso. Para mim veio muito forte, né, nessa meditação de futuros, pelo coração, principal para esse movimento dos novos humanos, que a gente precisa identificar quem são, entender como funciona e de alguma forma nos agrupar. Onde estão? Para que a gente possa dar referências. Eu acho que a gente começou bem nesse movimento. Que ano, hein? Que venha. Lindo ano para nós. Um lindo ano para nós.